Olá, seja muito bem-vindo a esse curso de Photoshop. Nesse curso nós vamos aprender toda a parte principal do Photoshop para poder criar artes do zero e para podermos criar os packs que você já tem aí no seu computador ou que você está baixando. Eu vou estar apresentando o Photoshop de uma forma mais simples, mais fácil, para você poder trabalhar legal no Photoshop, tá ok? Então, assim que você abre o Photoshop, ele vai dar uma tela de boas-vindas. Depois dessa tela de boas-vindas, se não tiver aparecendo nada nela por problemas de crack, alguma coisa assim, não tem nada, só vim aqui em cima em arquivo, novo ou Ctrl N, tá bom? Então agora eu vou estar te apresentando o Photoshop. Ele, quando você abre o Photoshop, ele mostra uma sequência de várias áreas de trabalho, mas você não precisa de ficar assustado quanto a isso, porque nós vamos trabalhar cada uma dessas ferramentas de acordo com a nossa necessidade. Não é preciso você saber todo o Photoshop de uma vez para você poder criar os packs. Basta você ir aprendendo conforme a sua necessidade, tá ok? Então vamos lá a partir de agora aprender um pouco mais desse programa magnífico que é o programa Photoshop. Aqui em cima do lado esquerdo tem as abas principais do computador, as abas de comando. Então aqui em cima temos arquivo e dentro de arquivos temos novo arquivo, abrir um arquivo, procurar no Bride se você tiver o Bride instalado, abrir como, se for PDF, Photoshop e tal, abrir como objeto inteligente, abrir recente, se você não tiver nada não vai aparecer nada, fechar todas, fechar pelo Bride, salvar, exportar, gerar, compartilhar e todas essas outras informações que nós vamos usando de pouquinho em pouquinho. Logo mais tem editar, quando tiver a imagem já dentro do arquivo, já dentro do programa do Photoshop. Vamos ter aqui algumas opções de trabalho, como desfazer, fazer, alternar, copiar, colar. Depois temos imagem. Dentro de imagem temos algumas coisas muito importantes que você precisa saber no Photoshop, que a primeira coisa é o modo. Dentro do modo tem tons de cinza, se você for fazer camisetas, por exemplo, camisetas para serigrafia, né? Temos cores RGB, que é cores para o web, tá bom? Cores CMYK, que são cores que são feitas para gráficas. Se você for mandar para gráfica, você tem que usar cores CMYK, tá certo? Cores Lab, multicanal, 8 bits, 16 bits. Eu uso para o web 8 bits. Se eu for fazer cartão digital, se eu for fazer um stories para o Instagram, WhatsApp, Facebook, eu uso tudo 8 bits, porque não preciso usar 16 bits, porque pesa um pouquinho a mais. Eu gosto de usar 8 bits. Tá bom? Então isso aqui é muito importante você saber, esse modo de ajustes aqui, esse tom de cinza, cores RGB e cores CMYK. RGB web, CMYK gráfica. Você tem que ter isso em mente sempre que você for trabalhar. Se você for trabalhar para gráfica é CMYK, se você for trabalhar para web é RGB. Depois embaixo tem um ajustes, e dentro dos ajustes é onde você vai trabalhar tudo dentro da imagem que você precisa, cor, brilho, níveis, tudo que você precisar mudar ou melhorar dentro da imagem, entendeu? E aí vem o automático, contraste, tamanho da imagem, que é importantíssimo, tamanho da tela de pintura, que é essa tela de pintura, tá certo? A tela de pintura é essa aqui, é aqui que você controla, controla o tamanho que você vai precisar da sua área de trabalho, de trabalhar. De repente você quer um tamanho A4, de repente você prefere um tamanho A3, de repente A5, de repente você vai fazer com dobras, projetos com dobras, então você vai precisar de tamanho maior. Então é aqui na tela de pintura que você resolve esse problema. E aqui tem a rotação da imagem, não é da tela de pintura, a tela de pintura é essa aqui, a imagem é o que você vai importar para cá, tá certo? Então aqui tem a rotação já nos eixos das imagens para não ficar torto, e o tamanho da imagem conforme a tela de pintura, tá certo? E aqui as demais coisas eu vou mostrando mais devagar.
Aí depois tem o modo camada. As camadas são as que aparecem aqui do lado direito, tá bom? Aí nova camada. Nova camada, sempre que você for fazer algo, você sempre vai pegar uma nova camada. Isso nós vamos aprender daqui para frente, agrupar, criar grupos, exportar camada. Aqui vem a aba de texto, painel de texto. Quando você estiver digitando o texto, vai aparecer essas opções vão estar habilitadas para você que estiver criando texto. Em selecionar tudo, todas as camadas, cancelar a seleção. Filtros são uns editáveis, um pacote dentro de efeitos dentro do Photoshop com diversos filtros, diversos efeitos para poder você usar nas suas edições. São muito importantes esses efeitos porque são nativos. Quando eu falo nativo é porque já é do próprio programa, então são muitos efeitos bons nativos do próprio programa, inclusive o 3D, e temos a aba também 3D para quem vai trabalhar com edição de texto 3D dentro do After Effects ou da imagem. Depois temos a forma de visualização. Tudo que está habilitado são as coisas que nós temos aqui na nossa viewport, entendeu? Tudo que você precisar está aqui. Depois vem janela, que são as outras partes de outras coisas que a gente também está vendo na nossa viewport, só que por aqui, pelo lado direito do seu navegador do seu programa, tá bom? Estão todas por aqui. Se a sua área de trabalho não estiver desta forma, é aqui em janela que a gente muda tudo isso. Você vem em janela, área de trabalho, essenciais, que é padrão, que é que eu estou usando agora, ó, essenciais, tá certo? Depois temos 3D, ele muda todo para 3D. Depois temos gráficos de web. Geralmente, de vez em quando a gente usa muitos aqui. Quando eu vou fazer stories animadas, eu uso gráficos de web. Eu já mudo para cá porque já fica mais fácil, tá certo? Depois tem movimentos, né? Com timeline para você fazer GIFs e tudo mais. Depois tem pintura. Se você tiver a mesa de pintura, é muito bom usar essa aba. Eu não tenho. E depois vem o modo fotografia, que é o modo para você trabalhar com a imagem em si. Eu uso essenciais padrão e eu uso gráficos web. São as duas que eu mais uso, mas eu sempre começo pelo essenciais padrão, porque já está tudo aqui. Aqui do lado direito temos umas setinhas, aonde você vai abrir, tem os históricos, parâmetros, alinhar, tal. Quando você estiver mexendo com texto, vai aparecer aqui os parâmetros de texto, tudo mais, entendeu? Aqui do outro lado tem cor, amostra, degradê, padrões. Você pode tanto tirar quanto colocar essas coisas aqui. É só você clicar e arrastar, ele sai, vai de um lugar para o outro, tranquilo, ó. Tudo dentro do Photoshop é desmontável. Você pode pegar, arrastar, criar, colar, fazer o que você achar melhor no Photoshop. E virou uma bagunça meu computador. O que você faz? Janela, área de trabalho. Aí você muda, lógico, né? Peraí. Área de trabalho, você muda para outra preferência, depois volta para sua. E aí ficou tudo bagunçado. Aí você vem em área de trabalho e vem redefinir essenciais. Pronto, ele voltou tudo pro lugar, tá certo? Aqui chama-se viewport. A viewport é igual a todos os outros programas, como After, como Premiere, como Illustrator, como Corel, que tem a viewport, que é a área de visualização de trabalho, certo? Aqui nós temos as réguas, que foi colocada aqui em visualizar. Eu coloquei essas réguas, mas você pode tirar, tá bom? Mas eu gosto de usar as réguas porque eu gosto de delimitar os locais de onde vão ficar os textos e as imagens para não ficarem desalinhados, não ficarem tortos, tá bom? Essas réguas não aparecem na impressão, tá bom? Isso aqui é só para você se organizar, tá? Do lado direito tem todas as ferramentas utilizáveis que nós vamos usar, são as principais ferramentas do Photoshop. A primeira ferramenta, que é a de mover. Segunda, aí vem a ferramenta de formação de retângulo, onde você vai recortar para criar uma nova layer. E aqui vem as ferramentas de seleção
de ferramenta de laço, ferramenta de polígono e ferramenta magnética, onde você vai selecionar para recortar as imagens. Tá bom? Aqui também faz a mesma coisa de recortar, só que por áreas maiores. E aí vem todas essas outras, como borracha, como tinta, balde de tinta, na verdade, né? Lata de tinta, a ferramenta de desfoque. Se você clicar aqui no pequenininho e segurar, ele aparece mais outras opções. Aqui é a ferramenta que a gente mais usa, que é a ferramenta de texto. E se você segurar, tem ferramenta de texto horizontal, vertical, máscara de texto horizontal e vertical. E depois tem uma outra que a gente usa muito também, que é essa aqui, que é a ferramenta de retângulo. E se você apertar, tem retângulo, retângulo arredondado com as pontas arredondadas, ferramenta de elipse, ferramenta de polígono, ferramenta de linha e ferramenta de forma personalizada. Conforme você vai apertando cada um desses aqui, aqui em cima vai mudando. Por exemplo, eu estou aqui na ferramenta de retângulo e já tem aqui o meu preenchimento, o meu traçado, o tamanho do meu traçado, o pixels de cada um. Tá certo? Aqui na ferramenta de texto, se eu já clicar aqui, vem a aba com a fonte. Se você estiver abrindo a primeira vez, ele vai demorar um pouquinho para você abrir as fontes. Se você tiver muita fonte também, ele vai demorar um pouquinho. Existem as fontes nativas do Photoshop e existem as fontes que não são nativas do Photoshop, que são as fontes que você instalou. Eu não aconselho a instalar muita fonte, eu aconselho você a instalar conforme for fazendo seus trabalhos, tá bom? Depois aqui, ó, na ferramenta de caneta, onde você vai selecionando ponto a ponto para fazer recortes e tudo mais. A ferramenta de sobreposição, de superexposição, que é para clarear mais, tal. E vai tendo todos os seus modos aqui, ó, para você aumentar as canetas, aumentar a caneta, o tamanho do bico da caneta e diminuir o tamanho do bico da caneta. Essa foi só a apresentação principal do Photoshop, tá? Agora daqui para frente nos módulos nós vamos mostrar coisas mais avançadas, melhores, para você ter mais facilidade no seu trabalho, tá bom? Já já eu volto. Um abraço.